Amores e amoras, como estão? Ao contrário, né? No vídeo anterior eu expliquei sobre sequências aritméticas, que nada mais é que a diferença entre o número, que a diferença entre os números é constante, tá? Agora nós vamos falar sobre sequências geométricas. Que a diferença que agora que a gente está falando é a razão entre os dois termos. Então a gente está falando que A sobre B, por exemplo, tem que ser igual. Então, alguns exemplos de sequências geométricas, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a sequência 16, 32, 64, 128, né? E assim por diante. Vocês podem ver que, por exemplo, se eu dividir 32 por 16, é igual a 2. Se eu dividir 64 por 32, é igual a 2. Né? Ou se eu fizesse o contrário, seria 0,5, por exemplo. Né? A razão seria sempre a mesma. Ou 2, né, se eu dividir o maior pelo menor, ou 0,5 se eu dividir o menor pelo maior. Né? Então, a razão entre esses números, que aqui nós estamos tratando da potência de 2 sobre n, né, o qual começa em 16, isso daqui é uma sequência geométrica. A razão entre esses dois números é igual. Entre os números, né? Entre a sequência de números, pelo menos a visível, que são os 4 primeiros números, são iguais, tá bom? Agora, se nós estamos falando da B, na B, por exemplo, eu tenho aqui 3, 6, 12, 24, né? E assim por diante, né? Que é o quê? Que isso daqui é 3 vezes 2 elevado a zero. É elevado a n, para ser mais exato, né? Sendo o n começando com 0. Porque aí fica elevado a zero. Vai ser 1. 1 vezes 3 é 3. 2, que é 2, né? Elevado a 1, é 2 vezes 3, que é igual a 6. Isso daqui é igual a 12, isso daqui é igual a 24 e assim por diante. Vamos fazer um teste. Então eu tenho aqui 6 dividido por 3 é igual a 2. Beleza? Eu tenho 12 dividido por 6 é igual a 2. Ou 0,5 se eu quiser dividir o menor pelo maior. E se eu pegar aqui 24 dividido por 12 é igual a 2. E assim sucessivamente. Então veja que eu tenho uma razão de 2 para cada número. Ao contrário do outro que eu tinha diferença, aqui eu tenho a razão. Ok? Então um dividido pelo outro sempre tem que ser igual. Então ele é uma sequência geométrica. Na C, por exemplo, eu tenho a sequência de menos 1, 1, menos 1, 1 e assim sucessivamente. Então eu tenho o quê? O que eu estou multiplicando entre cada um desses números? Eu estou multiplicando cada número por vezes menos 1. Então nada mais é que 1 multiplicado por menos 1, ok? Elevado a n, por exemplo. Porque se for uma potência par, isso daqui vai ser par. Se isso daqui for uma potência ímpar, este número aqui vai ser ímpar. Concordam? Porque se eu tiver aqui 1 vezes menos 1 elevado a 1, é a mesma coisa que eu ter 1 vezes menos 1. Se eu tiver 1 vezes menos 1 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter 1 vezes 1. E assim por diante. Então, assim, a razão entre eles sempre vai ser a mesma. Eu estou multiplicando sempre por menos 1 cada um deles. Então, por isso que isso daqui também é uma sequência geométrica. A razão entre eles têm um multiplicador comum que é sempre o menos 1. Beleza? Então, se eu estiver tratando aqui, por exemplo, da D, a D, qual que é? Eu tenho 1, 4, 9, 16. Ó, 1, 4, 9, 16 e assim por diante. Isso é uma razão geométrica? Isso é uma sequência geométrica? Se eu pegar 4 e dividir por 1, são 4. Beleza? Se eu pegar 4 e dividir por 9 e dividir por 4, 4 nonos, 9 quartos. Então, se eu pegar, não dá nem para dividir por 3 isso daqui. Né? Ou dá para tirar a raiz de ambos deles, aí vai ficar... Se eu tirar a raiz quadrada de ambos, vai ficar 3 por 2, por exemplo. Aí se eu pegar aqui 9 por 16, 9 por 16, 16 por 9, 16 por 9. Mesmo que se eu tirar a raiz de ambos, vai ficar igual a 4 por
3, então é totalmente diferente, ó, 3 meios, 4 terços. Então isso daqui é uma sequência, mas não é uma sequência geométrica. Então vamos para a próxima, que é a E, por exemplo. Aí eu tenho qual? Eu tenho a sequência 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Isso é uma sequência geométrica? 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 6 dividido por 4. Igual ao quê? Igual a 6 quartos, ou neste caso 3 meios. Se eu pegar 6 dividido por 8, 8 dividido por 6, por exemplo, é a mesma coisa que eu vou ter 4 sobre 3. Então, galera, isso daqui também, mesmo sendo inteiros positivos pares, né, ela não é uma razão geométrica. A razão entre eles, né, não é uma sequência geométrica, perdão. A razão entre os números não é igual. O último exemplinho que eu vou colocar aqui é, por exemplo, a sequência 2, 2 terços, 2 nonos e 2 27avos. O que é isso? Se eu pegar, por exemplo, 2 dividido por 2 terços, beleza? Porque 2 terços é menor que 2. Então eu vou pegar 2 dividido por 2 terços, que nada mais é que 2 sobre 1 vezes 3 sobre 2. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 6 sobre 2, que nada mais é 6 sobre 2? Eu vou estar multiplicando aqui o contrário. 6 sobre 2 nada mais é que, se eu dividir por 2, neste caso, nada mais é que eu divido por 2 ambos, vai ser 3. Beleza? Então, se eu pegar aqui, de novo, se eu pegar 2 terços, dividir por 2 nonos, é o quê? É a mesma coisa que eu ter 2 terços vezes 9 meios. Então, eu vou ter aqui 2 por 9, 2 vezes 9 são 18, e aqui 3 eu tenho 2, 4, 6. Se eu dividir 6, 12, 18, eu posso dividir ambos os lados por 6, que vai dar 3. Se eu pegar aqui novamente, se eu pegar a próxima, se eu pegar, sei lá, 2 por 9 dividido por 2, a 27. É a mesma coisa que eu ter 2 sobre 9 multiplicado por 27 sobre 2. Então aqui eu vou ter 27, 27, 27 dá 54, dividido por 9 são 18. Que eu saiba, 18 é múltiplo também. 18, 36, 54. O resultado é 3. Então veja que a razão entre eles é sempre 3, porque eu estou multiplicando todos eles por 1 terço. Então este daqui, 2 eu multipliquei por 1 terço, que deu 2 terços, que depois eu multipliquei por 1 terço, que deu 2 nonos, que depois eu multipliquei por 1 terço, que deu 20, esse sobre 27, ok? Então é isso daí. Então é quase a mesma coisa que eu ter 2 vezes 1 terço elevado a n, por exemplo, né? Pois afinal de contas eu vou fazendo deste jeito. E é isso aí, né? Isso começando com 2 terços elevado aqui o n meu começando com 0. Beleza? Então sim, eu tenho uma sequência geométrica, porque a razão entre esses dois números, entre os números, né, a sequência dos meus números é igual. Beleza? Beijos, até mais!